Bom dia, bom dia, glória a Deus por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, porque o Teu amor dura para sempre. Obrigada, meu Pai, por nos amar tanto, por cuidar de cada um de nós, por mais uma manhã que vem. Glória a Deus por mais um dia, por mais um tempo que nós podemos estar na presença do Pai. Amém? Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Shalom sobre vocês. Bom dia, Amorim. Bom dia, Selma. Glória a Deus. Bom dia, Liliane. Marley. Bom dia, Mi. Bom dia, Selma. Bom dia, Dilma. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Shalom sobre todos nós. Deus maravilhoso. Hoje, sexta-feira aí tem muito trânsito também? Sexta-feira tem mais trânsito, né? Por que será? Muitas coisas param no sábado, talvez por causa disso, né? E eu, um ano fora do trânsito da manhã, tô estranhando bastante. Bom dia, Maria Sebastião, bom dia. Glória a Deus, bom dia, Cleocer. Quantas coisas lindas o Senhor tem feito sobre nós. Como o Senhor tem nos tratado, como Ele tem nos forjado. A cada dia nós temos sentido que o Senhor tem nos tratado de maneira zelosa, mas com força, não é? É um aceleramento espiritual, um crescimento espiritual muito grande. Bom dia, Simone. Bom dia, Luzia. Shalom sobre vocês. Então está acontecendo um aceleramento, um crescimento, um chamado para estarmos mais perto, mais posicionadas. Não tem como permanecer a mesma pessoa quando nós conhecemos a Deus. Não tem como. Quando nós conhecemos o Senhor, a nossa vida ela é transformada. E vivendo o amor de Deus, né? O amor incondicional do nosso Pai. Hoje nós vamos meditar sobre a nossa vida, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: o amor de Deus sobre nós. Diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Vamos grifar? A minha não está grifada ainda, então vamos grifar. Olha só. Aqui, hoje, a palavra que nós não podemos nos esquecer, que nós precisamos nos lembrar, é que o amor de Deus, a misericórdia dele por nós é tamanha, é tão grande, que quando nós estávamos mortos espiritualmente, por causa do quê? Da nossa desobediência. Eu reconheço que por causa da minha desobediência eu já estive morta espiritualmente, mas hoje não mais. Porque hoje eu conheço Cristo e assim como está escrito aqui, hoje eu tenho uma vida unida com Cristo. Então se Cristo vive em mim, não sou eu mais que vivo? Então o Senhor Jesus vivendo em mim, pela graça do meu Pai, eu sou salva. Por quê? Porque Ele ama muito todos nós. O amor de Deus por nós é tamanho, é grande. Em outras traduções está escrito assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Transgressões, perdidos, desobediência, pecado. A desobediência é um pecado. Quando nós somos desobedientes, nós vivemos em pecado. Porque a desobediência, ela traz rebeldia. Você já parou para pensar?
Que quem é desobediente é rebelde, e rebeldia é dos demônios. Pela rebelião, eles foram lançados do céu. Amém? Então que você venha a se lembrar e dar graças ao Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque a sua misericórdia, o seu amor por mim é tão grande que o Senhor me livrou por amor a Cristo, por amor à minha vida e por eu viver com Cristo. O Senhor me livrou da morte, me livrou dos meus pecados, me lavou dos meus pecados, né? E hoje eu vivo com Cristo, então hoje eu sou salva. Nós precisamos manter a nossa santidade, manter a nossa salvação todos os dias. Quem aqui já foi no culto depois que eu falei e ficou de olho fechado o tempo todo? Ontem eu fiz isso mais uma vez. Como é maravilhoso ficar a maior parte do tempo de olhos fechados, principalmente na hora do louvor. Os nossos olhos, eles entram na dimensão espiritual com o Senhor. E você consegue sentir o quanto a palavra é viva, o quanto o louvor é vivo. Se você ainda não fez, experimenta. A maior parte do tempo, mantenha-se de olhos fechados e você vai ver o quanto você vai ser mais tocada, porque você, não é que você vai ser mais tocada, é que você vai estar mais sensível, porque você não vai ter distrações. O seu foco é Cristo, o seu foco é o amor de Deus, e nós vamos na igreja fazer o quê? Cultuar a Deus, não é? Então que a gente cultue em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e para que a gente o ouça, nós temos que estar em espírito e não na alma, reparando ali tudo que está acontecendo à volta, se um está cantando, se o outro não está, como que está a roupa do outro. Nós não vamos na igreja para isso. Amém? Faça essa experiência. Depois você me conta quão transformador vai ser. Amém? Obrigada, Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar para nós estudarmos mais um dia hoje. Apocalipse capítulo 19. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós estamos aqui reunidos e a Tua palavra diz que onde 2 ou mais estão reunidos, ali o Senhor estará. Então aqui o Senhor está. Esse ministério é do Senhor. Eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor, e unidos em concordância, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor e glorificamos o Teu santo nome, exaltamos o Teu nome, declaramos que o Senhor é santo, 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 e não há outro como o Senhor. Deus Pai, poderoso, soberano, majestoso, aquele que nos fortalece, que nos traz a paz, que nos enche de amor, que nos livra dos perigos quando nós entendemos que é o Senhor quem governa, que é o Senhor quem dirige a nossa vida. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida, organiza todas as coisas que estão fora do lugar. Nós te damos liberdade para que a sua presença nos mova em direção aos planos eternos do nosso Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, a sua presença é tudo de mais importante para nós. O Senhor tem liberdade de agir nesse ministério, revelar a palavra a todos nós. Eu sou apenas um instrumento, toda a glória é do Senhor, toda a honra é do Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça cada dia nesse ministério, que todos os dias, ao final de cada estudo, ao final de cada revelação, todos se lembrem do Teu amor, da Tua presença, do quão grande é o Senhor. Que todos se lembrem da gloriosa paz que o Senhor traz sobre todos nós. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus.
Cuida de cada vida que está aqui. Leva a sua presença nos lares, nos trabalhos de cada um. Pai, aquele que trabalha dirigindo, Senhor, acampe os seus anjos na presença dos seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Que os seus anjos acompanhem todos em cada quilômetro percorrido ao trabalho. Em nome de Jesus, proteja, Pai. Proteja ao redor, em nome de Jesus. Proteja todo aquele que trabalha em cima de uma moto, Senhor. Livra-o de todos os perigos. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de distração de quem precisa trabalhar o tempo todo dirigindo, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor derrame a sua graça de maneira abundante sobre cada um de nós nesse dia. Que o Senhor venha a se mostrar diante da tua perfeição para cada um de nós nesse dia. Eu sinto muito a tua presença agora, Pai. Como é grandiosa a tua presença. Como é bom estar na tua presença, Pai. Meu Deus, eu desejo que todos que fazem parte desse ministério sintam a tua presença. Sintam a tua presença como eu posso sentir. Eu desejo de todo o meu coração que todos vivam essa experiência de sentir o teu amor, do toque da tua paz, do teu amor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que todos terão discernimento espiritual aguçado, afiado, ouvidos espirituais sensíveis à sua voz. Em nome de Jesus, para o estudo dessa manhã, eu repreendo todo espírito de distração, todo coração endurecido, eu rejeito agora na autoridade do nome santo de Jesus. Toda fortaleza resistente ao Senhor meu Deus, eu declaro que pelo poder do sangue do Cordeiro está sendo derrubada agora, cancelada, destruída, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, nos trazer a tua palavra e mais direção para a nossa vida, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Toca no profundo de cada um de nós. Precisamos do Senhor. É isso que eu oro e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Deus te abençoe poderosamente. Capítulo 19 de Apocalipse traz para nós que agora a queda da Babilônia é celebrada no céu. As bodas do Cordeiro são anunciadas e Cristo aparece como rei e juiz para vencer definitivamente o mal. É isso que nós vamos ver hoje. Esse capítulo é um dos capítulos mais luminosos. Essa seria a palavra que define. Ele mostra o céu adorando, a igreja preparada e Jesus voltando, não como servo sofredor, mas como rei, guerreiro e justo. Jesus, como nós esperamos a sua volta, como nós esperamos pela sua volta, Jesus. Vamos ler comigo então? Versículo 1 diz assim: Depois disso, ouvi no céu uma voz forte como se fosse a de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Vamos grifar essa parte, se você está com a sua marca-texto, para que a gente nunca se esqueça, nunca, que a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia. O que significa? Louvem ao Senhor. Isso é uma linguagem de adoração. Louvem ao Senhor. Aleluia, aleluia. Quando nós estamos louvando em intensidade, muitas vezes cultuando a Deus em casa ou num louvor na igreja, aleluia traz louvem ao Senhor. É uma linguagem de adoração dos céus. Então o céu não celebra a destruição, não.
ele celebra a salvação e a justiça de Deus. Então, quando Deus julga o mal, ele está defendendo a verdade e libertando os oprimidos. Olha que forte. Quando Deus julga o mal, ele está defendendo a verdade e libertando os oprimidos. Quantos viveram oprimidos por anos? Muitos por uma vida toda. Por isso o céu celebra a salvação e a justiça. O versículo 2 diz assim: os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. Então, o julgamento de Babilônia vem como confirmação aqui agora, que nós lemos no capítulo 17 e 18. Nós lemos no capítulo 17 e no capítulo 18 sobre o julgamento da grande Babilônia. Então, aqui no capítulo 19 vem a confirmação que esse julgamento foi justo. E quando diz aqui, vingou o sangue, né? Que traz para nós, vingou o sangue, ela condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade. Sim, aqui diz que Deus faz justiça pelos fiéis que foram perseguidos. Deus sempre vai fazer justiça por todos os fiéis que perseveraram confiando nesse dia, nesse tempo. É isso que a palavra de Deus traz. Deus não é indiferente ao sofrimento dos santos. Deus não é indiferente ao sofrimento dos fiéis. Nunca é. Nunca foi e nunca será. Deus é justo e fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez ao seu povo, aos seus escolhidos, aos remanescentes. Olha o que diz o versículo 3. E a multidão disse outra vez: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo o sempre. Então, os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus que estava sentado ao trono e disseram: Amém, Aleluia. Então, a imagem de destruição, a imagem de destruição definitiva do sistema é declarada aqui, porque a fumaça do incêndio da grande cidade sobe. Então aqui eles têm a imagem definitiva do sistema da Babilônia. Então o mal não volta a governar como antes. É isso que traz para nós no versículo 3. O mal não volta mais. Foi destruído definitivamente. E glória a Deus. Aleluia. É isso que nos dá força. É isso que nos faz querer sermos fiéis cada dia mais perseverantes. E o que acontece depois da destruição definitiva do mal? A liderança celestial confirma a justiça divina, não é? Quando diz que os 24 anciãos aqui, os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus, que está sentado no trono. Aleluia. Adoração é concordar com aquilo que Deus faz. Adoração é concordar com os planos de Deus, mesmo quando Ele age de modo solene. Adore. Tenha uma vida totalmente dependente de Deus. Adore sem cansar, sem cessar. Tá doendo, louve. Tá com medo, louve. Tá feliz, louve. Adore a Deus. Tá cansado, louve. Perdeu o sono na madrugada, adore a Deus. Quantas noites o Espírito de Deus me acorda. E eu tô tão cansada e Ele me acorda. E ali eu começo a conversar e adorar. E aí muitas vezes nós estamos cansados de madrugada e muitas vezes nós não temos uma linha de raciocínio, totalmente acordada, vamos dizer assim, para declarar uma oração, porque a nossa mente está cansada, o Espírito quer que você acorda, mas o corpo não responde. Então você adore,
Só declare o que Ele é para você, assim como eu faço. Meu Deus, eu te amo, como eu preciso do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. O Senhor me chama, porque o Senhor não dorme. O Senhor não dorme, o Senhor cuida de mim o tempo todo. O Senhor me chama, então me dá força, me levanta, me ajuda. O Senhor é a minha fonte de amor, de alegria, de paz, de vida. É isso que esse versículo traz para nós. Adore a Deus. Quando você adora ao Senhor, você está concordando com os planos dele. E tudo bem quando o Espírito de Deus te acordar de madrugada. Adore, adore, louve ao Senhor o tempo todo. O tempo todo que você puder. Isso é viver no Espírito. Isso é viver no profético. Vai chegar um tempo em que você vai viver totalmente no profético, totalmente no Espírito. De modo que vai acontecer das pessoas falar com você e você tá tão ligada no reino que você não vai ouvir se aquilo não for de Deus. Você não vai se conectar com o que a pessoa tá falando. Aí a pessoa vai falar: ei, tô falando com você. Você fala: oi, não ouvi, desculpa. Porque você busca essa adoração, essa concordância com Deus o tempo todo. Amém? Quando as coisas começarem a dar errado no seu dia, talvez pela exaustão física, pelo cansaço físico, quando as coisas começarem a desandar porque você não está tendo foco pelo cansaço, você busca Deus, declara: eu consigo, o Senhor me ajuda, eu consigo, eu vou conseguir, e foca. Busca o teu silêncio interior na presença de Deus. Muitas vezes nós precisamos silenciar nossa alma. Se você não silenciar a tua alma, você não consegue se conectar com o Senhor. É preciso silenciar o interno, esvaziar-se por dentro, para que o Senhor venha. Amém? Olha o versículo 5 que diz, quando começa a festa de casamento do Cordeiro, quando diz assim: então veio do trono o som de uma voz que dizia: louvem o nosso Deus todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Olha só que importante aqui, o trono chama todos os servos para adorar, os grandes e os pequenos, os importantes e os humildes, todos. O trono chama. Ó, louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Então, no reino, a adoração não é para alguns, é para todos. Todos devem adorar. Esse versículo, o Espírito Santo me trouxe uma chave e eu vou te ensinar. Você tem aprendido muitas coisas com o Senhor e o Espírito de Deus me fala que muitas coisas você já passou pela transformação nos últimos meses, principalmente. Então, quando alguém te procurar e pedir uma oração, ore por ela, mas ensina ela a orar. É isso que o Espírito de Deus me pede agora. Ensine essa pessoa a orar, ensina ela a adorar. Então você segura nas mãos dela, ou segura em uma das mãos e toca no ombro, né, da pessoa, na cabeça não, no ombro ou nas mãos. Então você ora por essa pessoa e ali você entra em oração, em adoração, em petição, né, em clamor ali na presença de Deus. E depois que você terminar a oração, você diz assim para quem você orou: agora entrega a sua oração, porque Deus está aqui. E ali você vai deixar a pessoa a entrar na presença do Senhor. Entende? Ensina ela. E pode acontecer dela dizer: mas eu não sei o que dizer. Você vai falar: fala o que está no teu coração.
aquilo que você pediu para eu orar, então o Senhor quer ouvir você. Ensina. As pessoas estão precisando aprender a orar. Só isso. Muitas pessoas não sabem orar, porque pensam que a oração precisa de palavras lindas, de palavras certas, de coisas decoradas. Não! A oração e a adoração a Deus é aquilo que está no coração e que é gerado quando nós abrimos a nossa boca e declaramos. Decretos são cancelados no mundo espiritual quando as pessoas abrem a boca em oração. Sentenças são anuladas, maldições são destruídas. Nós precisamos ensinar os outros a orar na presença de Deus, em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 6. Obrigada, Jesus. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões que dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é Rei. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Muitas águas, voz como muitas águas, voz como uma cachoeira. Porque na nossa tradução está cachoeira, grande cachoeira, porque grande cachoeira representa muitas águas vindo, muitas águas descendo, muitas águas ao mesmo tempo. E o Senhor nosso Deus reina. Então, muitas águas aqui traz a representação para nós de uma majestade, de autoridade. O céu não está em crise, o céu reina, o céu celebra, o céu adora. O céu está em concordância com aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso e Majestoso fez nesse tempo. O versículo 7 diz assim: Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. Grifa aí o versículo 7 na sua Bíblia. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. Chegada a hora das bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou, que é a noiva. Então aqui as bodas da festa do casamento, ela representa a união final entre Cristo e o povo. União final entre o noivo e a noiva, entre Cristo e o seu povo. A esposa representa a igreja, que é o povo redimido. Então, nós somos o povo, a igreja, a esposa. Obrigada, Jesus. A história caminha para relacionamento, não para eventos. Entende isso? É relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. Se nós não tivermos relacionamento com o Senhor, como nós podemos conhecê-lo? Como nós podemos nos preparar se nós não tivermos relacionamento com o Senhor? Em um sistema que anda tão corrompido, como nós estaremos preparados se nós não conhecemos a Jesus? Clame ao Senhor. Fala: eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero estar preparada. Eu quero estar preparada para que quando o Senhor voltar, eu esteja com vestes brancas de pé te esperando, como a noiva. Em tudo nós vemos que as Escrituras nos chamam para ter um relacionamento. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Só assim você será cheia do Espírito. Só através do relacionamento com o Espírito de Deus nós seremos cheias. Não tem como a gente desejar uma vida sobrenatural se nós não estivermos cheias. Então, decida mudar. Renuncie aquilo que não te cabe mais. Renuncie a tudo aquilo que passa, tudo aquilo que não edifica. Nós estamos sendo chamados para viver longe do pecado. Não vale a pena. Olha para o passado.
Quando eu olho para o meu passado, eu vejo quanto tempo eu perdi passando raiva, quanto tempo eu perdi querendo dar a última palavra, achando que a última palavra era bonito, quanto tempo eu perdi mastigando ódio. Para quê? Glória a Deus pela misericórdia dele, que é paciente e sabe que nós podemos mudar. Deus conhece o teu coração, assim como ele conhece o meu coração. E glória a Deus por ele não ter me julgado lá atrás, porque se ele tivesse me julgado lá atrás, eu não teria tido a oportunidade de mudar. Amém? Então olha para você, o quanto você já renunciou. E pode ser que tenha muito mais coisas que você precisa renunciar. Na verdade, nós renunciaremos coisas todos os dias. Todos os dias nós renunciaremos um convite. Todos os dias nós renunciaremos nos assentar em mesas que não nos pertencem mais. Todos os dias nós renunciaremos não fofocar, não falar mal do irmão. Nós precisamos de relacionamento, porque quanto mais relacionamento nós temos, mais a vida nossa fica alinhada com Deus, mais alinhamento nós temos. Eu não vou conseguir mudar quem não quer mudar. É triste olhar para um familiar que você ama tanto e ver que ele não quer mudar. É sim. Mas é o teu exemplo que vai fazer ele mudar, e não o que você fala. O Espírito de Deus está falando muito forte com alguém aqui hoje. Eu posso te dizer que o Senhor está te lavando com as águas vivas que correm do trono. Obrigada, Jesus. Como é forte a tua palavra, Senhor. Desejem sentir a presença do Espírito de tal forma que você chore por causa da presença. Meu Deus. Glórias ao Senhor. O versículo 8 diz assim: a ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então, o anjo me disse: escreva isso. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, e assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Aqui na minha Bíblia, do 9 até o 10, o 9 e o 10 estão totalmente grifados. Olha só. Quando a palavra de Deus diz que foi concedido vestir-se de linho finíssimo, o linho são atos de justiça dos santos. O linho é um tecido fino que representa pureza. Então, concedido traz para nós o entendimento da graça. Foi vestido de graça. Mas o texto também fala de uma vida coerente, de uma vida coerente, que são atos de justiça, aonde você é exemplo de vida, aonde você caminha de modo que as pessoas te olhem e desejem carregar, vamos dizer assim, a imagem de Cristo, como você. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo falava para as pessoas
para as pessoas imitarem ele, porque imitando ele, as pessoas estariam imitando a Cristo, porque o apóstolo Paulo caminhava exatamente em todos os planos de Deus, não tinha desvio. A salvação é pela graça, e nós sabemos disso, mas a noiva se prepara com fidelidade e santidade. Nós precisamos nos manter em santidade, para que as nossas vestes continuem brancas, sem manchas. No versículo 9, quando trouxe que felizes os que foram convidados para a festa de casamento, traz para nós que felizes ou bem-aventurados, em algumas traduções está escrito, é que se alegrem, né? Assim diz, se alegrem porque vocês foram favorecidos por Deus. Se alegrem porque vocês estão aqui, vocês são convidados. Se alegrem. Então, no versículo 10 diz assim: eu me ajoelhei, apóstolo João falando. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Veja, os anjos não aceitam a adoração. Por quê? Porque só Deus é adorado. Adoração é somente do Senhor. Os anjos reconhecem, e se a palavra de Deus diz, tá aqui mais uma verdade para o povo que nunca leu, que nunca soube disso, que não sabe. Adoração é somente a Deus, não a outro, que deve ser adorado. Então a profecia verdadeira aponta para Deus, o espírito da profecia. O espírito da profecia que diz aqui, ó, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Então o espírito da profecia é a própria profecia verdadeira que aponta para Jesus, que aponta para Cristo. Toda revelação genuína tem um centro, e o centro é Cristo. Toda revelação que vem dos profetas, o centro da revelação é o nosso Senhor Jesus. Discernimento espiritual te faz ter essa visão. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. No versículo 11, começa a trazer para nós sobre o cavaleiro montado no cavalo branco, que diz assim: em seguida, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Então o céu se abriu, apareceu um cavalo branco, fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. O cavalo branco, ele traz a representação para nós de vitória e realeza. Jesus volta como juízo justo. Ele volta como juízo justo e não injusto, porque Jesus é justo, o nosso Senhor é justo. Então a justiça final, ela não será humana, ela será perfeita em Cristo Jesus. O versículo 12 diz assim: os seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Então olha só, olhos de fogo, visão que penetra em tudo, visão que queima, visão que te constrange. Olhos de fogo, visão que penetra em tudo. A autoridade suprema, coroas na cabeça, é a autoridade suprema. Algumas traduções está escrito diademas, representa a autoridade suprema. E ele trazia um nome secreto, é a profundidade da identidade divina. Então Cristo conhece a verdadeira identidade. Cristo conhece a verdade inteira de cada coisa e reina em tudo. Cristo conhece tudo no profundo, na sua totalidade. Olha o versículo 13. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Glória a Deus. O sangue pode lembrar
seu próprio sacrifício, que é a redenção, ou o juízo contra o mal, que está lá em Isaías 63, que usa uma imagem semelhante. Ele é a verdade encarnada, como dizem em João capítulo 1. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 que ele é a verdade encarnada. Então Cristo vence como redentor e como juiz. O versículo 14 diz assim: os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Então havia um exército no céu, também vestido de linho branco, seguindo o céu. Ai, que coisa linda! O céu acompanha o Rei, o céu acompanha o nosso Senhor Jesus, todos o seguem. E o linho, que você nunca se esqueça, ele representa a pureza dos redimidos. Então a vitória final, ela não é solitária. O povo de Deus participa do triunfo. O povo de Deus participa desse momento da vitória. Glória a Deus. O versículo 15 diz assim: da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Da sua boca saía uma espada afiada. Que é a espada afiada? A sua palavra julga e derrota. Não precisa mais de armas humanas. Não precisa mais de armas humanas. A espada, aqui representada saindo da boca dele, afiada, né? É a palavra que julga e derrota. Aleluia! A vara de ferro, a barra de ferro, é o governo firme que está representado lá em Salmos 2. E o lagar que é o tanque, né? Onde é pisada as uvas, representa o juízo definitivo que traz para nós no capítulo 14 de Apocalipse. Então a palavra de Cristo é a autoridade final. A autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra final. E o versículo 16 diz assim, que na capa e na perna dele estava escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que representa isso? Soberania total. Soberania total de qualquer governo. Nenhuma autoridade humana é última. Cristo é. Cristo é a autoridade máxima. Está acima de qualquer governo. Versículo 17 agora até o 21 vai trazer para nós sobre a derrota do sistema anticristo, que diz assim: então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajunte para o grande banquete de Deus. Venham e comam as carnes de reis, de generais, de soldados, de cavalos e de cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravos ou livres, sejam importantes ou humildes. Então, o anjo chama as aves para a grande ceia de Deus. Essa imagem é uma imagem dura de derrota total dos inimigos. A rebelião contra Deus termina em humilhação aqui, nessa parte, não em glória. Olha o que diz o versículo 19. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas, ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que queima com enxofre, e os
exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne deles, até que não quereram mais. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Veja só. Houve uma união global contra Cristo. O versículo 19 trouxe isso para nós. O mundo ele pode se organizar contra Deus como ele achar que pode. Só que é inútil, porque não há poder maior do que o do Senhor. O mundo pode tentar se reunir e levantar quantos for. É inútil, vai perder. Cristo reina, o poder é dele. Então, o versículo 20 trouxe para nós que há um destino final do sistema anticristo e do engano religioso. Sim, há esse decreto final, esse destino final a todo mal, a todo engano religioso. O mal tem fim. Sim, o mal tem um fim. E o sistema e o julgamento virá. Existirá um julgamento final. É isso que nós estamos recebendo de ensino todos os dias do Senhor. E o versículo 21 diz que aquele exército foi morto. O exército das trevas foi morto pela espada. Aqui há vitória pelo decreto do rei, através da palavra dele. Houve vitória do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, que é soberano e poderoso, que é ele que tem total controle e poder sobre todos os governos e sistema desse mundo. Então Cristo não luta contra nós, ele vence com autoridade divina. Ele não luta como nós. Não é como a gente. Ele vence com autoridade divina. Nós precisamos entender isso. Que a nossa guerra não é contra homens, é contra principados, potestades e hostes do mal. Por isso nós precisamos nos cuidar, vigiar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que os nossos pés continuem caminhando nos caminhos certos. E se houver um desvio, que você sempre, através do teu relacionamento com o Espírito Santo, permita que ele te exorte, que ele te constranja diante daquilo que pode ser um erro na tua vida. Obrigada, Jesus. Nós estamos vendo que o mal tem fim, há um limite para o mal agir sobre o sistema do mundo. E Cristo vence, a vitória dele. E nós estando com ele, a vitória é nossa junto com Cristo. Hoje que você se lembre que louvar a Deus, adorar a Deus é o que nós devemos fazer. Somente a Ele. Elevarmos a nossa voz ao louvor ao Senhor. Nós vimos que as bodas, o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, ela representa a união final de Cristo com o seu povo. A palavra nos promete, então nós precisamos tomar posse da palavra. O linho finíssimo que é entregue à noiva, a esposa, em algumas traduções, representa a pureza, a vida fiel daqueles que perseveraram na presença do Senhor. E o testemunho que nós carregamos de Jesus é a verdade sobre Cristo que habita em nós. Nunca deixe de dar um testemunho daquilo que o Senhor já fez na sua vida. O seu testemunho, ele pode edificar a vida de outra pessoa e ajudar essa pessoa a se levantar diante da presença do Senhor. Nada pode ficar sem ser testemunho naquilo que Deus faz. A palavra de Deus é Jesus como verdade e autoridade diante de nós. E nós não podemos ignorar essa verdade. Pelo contrário, nós precisamos buscar esse alimento, que é a palavra de Deus, todos os dias,
para que a gente caminhe na verdade, debaixo e com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Existe um governo justo e firme aqui, representado para nós através da vara de ferro ou da barra de ferro. E o julgamento final do mal é o lago de fogo e enxofre. Assim diz a palavra do Senhor. Então, o céu celebra a justiça, porque ela protege os santos e encerra a opressão. Então, a justiça de Deus protege os fiéis e encerra a opressão de uma vez por todas. Nós precisamos guardar isso no nosso espírito, que você nunca se esqueça que a opressão terá um fim, porque a justiça de Deus protege aqueles que são fiéis a Ele. Amém? Obrigada, Jesus. Adore com consciência. Adore o Senhor com consciência. Adoração, a adoração madura, ela não é só emoção. Lembra que os anjos adoraram porque eles concordaram com aquilo que Deus estava fazendo? Então, a adoração madura, ela é concordar que Deus é justo e que aquilo que ele está fazendo é pela justiça, é por amor, é por todos aqueles que viveram oprimidos pelo mal. O mal termina. Prepare-se como a noiva. Sim, prepare-se como a noiva todos os dias. Santidade não é perfeccionismo. Não é. É coerência. Seja coerente com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, com aquilo que você veste. Seja coerente. Como você quer ser vista como uma serva de Cristo, como uma filha de Deus, usando um estilo de roupa que não é coerente mais à sua representação? Como você quer que as pessoas olhem para você? As pessoas do sistema do mundo, elas precisam olhar para você e ver Cristo em você. Se você fala de Cristo e vive com o corpo físico todo exposto, que autoridade você está carregando para falar de Cristo? As pessoas vão zombar de você. Fala de Jesus, mas dá uma olhada. E também não adianta tampar do pescoço até a canela e tá embalada a vácuo. Não adianta. Tá ali usando um negócio que tá marcando todo o corpo. Não é assim. Tenha coerência. Você carrega Cristo. Viva alinhado com Cristo, em público e no teu secreto também. Nos dois. É no secreto e no público que é onde você se alinha ali, que é onde você busca viver a tua vida de santidade. O seu corpo é morada do Espírito. E se você é casada, o seu corpo, ele pertence ao seu esposo. Você deve mostrar ao seu esposo o seu corpo e não ao mundo. Para quê? Cuida da sua imagem. Você é a noiva de Cristo. Como uma noiva se representa? Com cuidado, com zelo, com amor. Cuida da sua imagem no secreto e no público. Alinha a tua vida no teu secreto com Cristo e também em público. Amém? Peça discernimento espiritual. Como nós precisamos de discernimento espiritual todos os dias. A profecia que não exalta Jesus, ela é suspeita. Uma profecia, uma revelação que não exalta Jesus Cristo, ela é suspeita. E o discernimento espiritual vai fazer com que você entenda isso. Se uma mensagem coloca o mensageiro no centro, já saiu do trilho. Já não está vindo de Jesus. Não está vindo do Senhor. Peça discernimento espiritual. E se você vê injustiça e perseguição,
esse capítulo afirma que Cristo virá e fará justiça. Então, viva todos os dias com esperança, seja perseverante, porque a justiça do Senhor vem sobre todos aqueles que são oprimidos e sofrem perseguições. E não tenha medo de sistemas humanos. Não tema sistemas humanos. Governos, crises, estruturas, tudo isso passa. Tudo isso vai ter um fim. Mas Cristo é o único que permanece. A justiça do Rei dos Reis é a única que permanece. Todo o sistema desse mundo vai ser destruído. Amém? Então não temam a isso. Não dependa do governo. Dependa do Senhor. Não fique focado em crises. Foque no Senhor. Quem me conhece desde a pandemia, tem pessoas que me conheceu na pandemia ou antes dela. A pandemia foi uma grande crise mundial. Não foi só na minha cidade ou só no Brasil. Foi uma crise mundial. E é um testemunho para mim que a pandemia, ela me fez entender que eu não dependo da crise. Eu dependia do Senhor. Todos os dias eu declarava: eu estou com Deus e Deus está comigo. Eu estou com Deus e Deus está comigo. Eu estava começando a conhecer o Senhor. Meia perdida ainda. Não sabia muito bem, não entendia, mas eu só repetia isso. Porque a nossa empresa foi uma das últimas a abrir. Uma das últimas. 8 meses de porta fechada. Mantendo o funcionário. E eu repetia isso. Então, isso aqui, quando eu vejo que essa palavra traz para nós que nós não devemos temer aos sistemas do mundo, é isso. Nós não devemos temer as crises, nem o sistema do mundo, nem o governo, porque tudo passa e é verdade, e essa palavra é para mim também. Porque talvez se naquela época eu não tivesse declarado tanto que Deus estava em mim e eu estava com Deus, eu não teria tido força espiritual, força emocional para resistir 8 meses de porta fechada. Então, muitos talvez apegados ao sistema da crise, por não terem a força e depender de Deus, fechou. Teve o seu comércio fechado. Isso é uma verdade, um testemunho que eu trago. Porque assim foi para mim. Eu chegava aqui na porta da empresa e eu orava de dentro do carro. Não podia ter ninguém na rua. Foi um tempo que para sair na rua precisava de um documento. Eu orava. Eu falava: Senhor, cuida. Isso é teu, cuida. Não é meu. Tem vidas, tem famílias que precisam do salário todo mês aqui. Como eu mantive? Foi o Senhor. Dependa dele, em nome de Jesus. Dependa do Senhor, é isso que Ele quer de nós. Dependência total, assim como um bebê e uma criança depende de nós. Nós somos dependentes do Senhor. É o processo da vida, é a dependência do Pai. Apocalipse 19 é a resposta de Deus ao caos na nossa vida. Apocalipse 19 é a resposta de Deus ao caos do sistema do mundo. O céu canta, a noiva se prepara e o rei volta. Vou falar de novo. O céu canta, a noiva se prepara e o rei volta. Então, quando Jesus aparece, a mentira não resiste. Toda mentira cai por terra, porque a verdade chegou. Ai, glória a Deus, entendeu? A verdade chegou, então toda mentira cai por terra. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Não é assim que a gente ora em guerra? Que toda mentira caia por terra em nome de Jesus? Porque Jesus é a verdade? Jesus é o caminho? Então, se Jesus é o caminho certo, todo caminho errado cai por terra em nome de Jesus, vai ser destruído? Obrigada, Jesus. Que o fogo do avivamento venha sobre você, para trazer vida em tudo aquilo que está morto em você. Em nome de Jesus, porque o avivamento é isso. O avivamento é levar vida em você
naquilo que estava morto. Em nome de Jesus, eu declaro que o fogo do avivamento hoje sobre a sua vida é aumentado 7 vezes mais, em nome de Jesus. E que você vai sentir que aquela área da sua vida que estava morta já não vai estar mais e ela vai voltar a viver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai sentir força em tudo aquilo que você já não tinha mais. É o avivamento chegando na sua vida. O avivamento, primeiro, ele chega em você, dentro de você. E depois ele não cabe mais em você. E aí você começa a ter vontade de derramar ele na vida das pessoas. E você começa a desejar que os outros vivam como você, cheios, em nome de Jesus. O avivamento começa individual, mas depois ele passa a ser coletivo. E aí você começa a reunir grupos para ensinar as pessoas a receber e a amar como você ama. Amém? O Espírito Santo hoje não me deixou dormir. Receba, em nome de Jesus. Receba, porque se Ele te chama é porque Ele quer mais. Ele sabe que Ele pode te usar. Ele conta com você, por isso que você está aqui. Ele sabe aonde você pode chegar. Ele sabe o que você está gerando no teu coração. Ele te conhece. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu amor, pela tua paciência com cada um de nós. Obrigada, Espírito Santo, porque a sua presença nos constrange. A presença do Espírito Santo vai te constranger muito, porque conhecendo a verdade vai te libertar de tudo aquilo que é incoerente a Cristo. Amém? Obrigada, Jesus. Essa semana no culto de casa, eu levei sobre o Espírito Santo. E ali, ministrando e também sendo muito ministrada, eu comecei a explicar quais eram as reações de quando as pessoas recebiam o Espírito Santo. E comecei a ler uma por uma, explicando quais são as reações do corpo quando o Espírito Santo se aproxima. E ministrando aquelas pessoas que ouviam com tanto amor e atenção, eu também sendo muito ministrada, eu li a parte que a chegada do Espírito Santo pode ser representada com um choro intenso, um choro que purifica, um choro que purifica, que te lava. E ele ministrando essa parte, a hora que eu li, eu pensei, esse ainda não aconteceu comigo, dessa maneira assim, de chorar, de perder a consciência de tanto chorar pela presença do Espírito. E ele ministrando ao mesmo tempo, uma parte do meu espírito desejou viver aquilo. E todas as outras, sim, eu já tinha sentido. O peso da glória que te faz perder as forças. Você sente o teu corpo mole, cair no sono profundo, descer a descarga elétrica da glória de Deus sobre você, perder o controle do corpo. E ontem eu fui grandemente visitada pelo Espírito de Deus e caí num choro como uma criança. Então eu entendi que eu nunca tinha pedido esse. A palavra é para todos nós. Todos nós somos ministrados todos os dias. Então ontem o Espírito de Deus entregou sobre a minha vida a presença dele como eu desejei de todo o meu coração enquanto eu ministrava. Então peçam. Peçam ao Senhor de todo o teu coração e Ele te dará.
Porque um choro, existe o choro que você chora por uma emoção, porque você sente de leve, mas o choro profundo, aquele choro que você não para a hora que você quer, você para a hora que o Espírito para de agir em você. Eu desejo que você viva isso, em nome de Jesus, amém? Que você alcance todos os níveis de glória do Senhor, através do seu relacionamento com Deus, em nome de Jesus, amém? Obrigada, meu Deus, como não amar o Senhor? E hoje eu senti de compartilhar com vocês, porque todos os dias nós aprendemos, amém? Em nome de Jesus, vamos orar e agradecer ao Senhor pelo dia, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa hora, por esse tempo, por toda a revelação que o Senhor trouxe sobre nós, pela ministração da verdade da palavra que abre os nossos olhos, expande a nossa mente, faz o nosso coração se render cada dia mais. E nós te glorificaremos todos os dias, cada dia mais, em nome de Jesus. Porque o Senhor é santo, 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 soberano, poderoso, majestoso. Toda autoridade é do Senhor. Todos os governos são controlados pelo Senhor. Não há outro maior do que o Senhor. Obrigada, meu Deus, por nos trazer a revelação através do seu Espírito Santo, de que tudo que é desse mundo vai cair por terra e que nós devemos manter o nosso coração e a nossa mente alinhados ao Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos sentir o Teu amor, a Tua presença. O Senhor tem ministrado em nós todos os dias, cada dia um pouco mais. Obrigada, Espírito Santo. Tu és bem-vindo na nossa vida, Tu és bem-vindo na nossa casa, na nossa empresa, nos nossos negócios, na vida da nossa família. Nós consagramos tudo nas mãos do Senhor e damos a liberdade que o Teu agir venha e aconteça sobre nós. E nós declaramos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Teu amor venha a ser transbordante em nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Eu declaro paz sobre todos em nome de Jesus. Eu declaro saúde sobre todos em nome de Jesus. Eu declaro tempo de comunhão de mesa em todos os lares que fazem parte desse ministério em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a unção da alegria sobre todos em nome de Jesus. Eu declaro mais presença, mais glória, mais discernimento espiritual, em nome de Jesus. Eu declaro que a sua vida será alinhada aos céus, em nome de Jesus, cada dia mais. Eu declaro que você adorará mais a Deus e levantará mais louvores a Ele todos os dias, em nome de Jesus. Que a sua fome e a sua sede pela presença será aumentada em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Que o teu amor venha e reine sobre nós todos os dias em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Pai, uma nova armadura das cortes celestiais para esse dia. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro que essa armadura está envolvida no fogo do teu Espírito Santo e toda flecha que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus, será destruída, anulada pelo poder do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do teu altar todos aqueles que clamam pela cura, que clamam pela libertação, que clamam por intervenção divina. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego diante do teu altar e peço que o Senhor envie os seus anjos
determinados a cada área, para que o teu poder haja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento ao Senhor a vida do meu esposo, do meu filho Arthur, que nesse dia de hoje voltam para casa. Pai, eu peço que suas mãos conduzam todo o voo durante todas as horas, que o Senhor os traga em segurança, que eles voltem para casa, para que em família nós possamos continuar servindo o teu reino. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu selo a vida de cada um de nós, de cada um dos nossos, com o sangue do Cordeiro agora, do topo da cabeça à sola dos pés, e declaro que estamos protegidos pelo poder do sangue de Cristo. É isso que eu oro e declaro na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que você tenha um final de semana abençoado. Que você seja grandemente visitada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E que esse tempo, que esse relacionamento seja um testemunho que você venha trazer na vida das pessoas, que você venha trazer aqui no ministério, para que outros vejam que você alcançou a glória aonde você buscou, que o relacionamento te trouxe essa presença gloriosa. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos orar na sala de oração por todos os pedidos ali representados, amém? Em nome de Jesus. Eu vou fazer tudo que eu posso agora por aqui e depois eu coloco lá no grupo o horário certinho, mas vai ser ou na parte da tarde ou no finalzinho do dia, no portal das 18, tá bom? Talvez no portal das 18 horas eu esteja mais tranquila para estar orando por todos vocês, tá bom? E aí eu vou avisar lá no grupo, amém? Coloquem lá o pedido de oração específico e direcionado para que a gente entregue ao Senhor. Deus te abençoe, bom final de semana e até segunda-feira, em nome de Jesus, amém? Segunda-feira meu esposo já vai estar aí e nós voltamos então ao horário das 7 horas, em nome de Jesus, amém? Tchau, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.